Ele é o porta-voz para nossas vidas. E eu vou chamar aqui, eu quero chamar pessoas diferentes hoje. Eu vou chamar aqui a Clécia, pronto, para orar pelo nosso pastor. Tem tempo que eu não via, né? Acho que o Juninho estava, né? Se recuperando. Cadê o Juninho? Cadê o homem? E a Clécia também. E que bom que estão hoje na casa de Deus. O filhinho está aí, já aí recuperado, está tudo andando. E ela vai hoje entregar a vida do nosso pastor aqui. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, colocamos diante de Ti, Senhor, a vida do nosso irmão Felipe, Senhor Jesus, que será o preleitor desta manhã, Senhor. Abençoa, Senhor, poderosamente. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, Senhor Jesus, que ele seja profeta, Senhor. Pai querido, Pai amado, abençoa, Senhor Jesus, dá entendimento, sabedoria, Senhor Jesus. Fala conosco essa manhã, a Ti te louvamos, engrandecemos o Teu nome. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, todo louvor, Senhor, toda adoração. Em nome de Jesus, amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Espero que você não esteja com pressa de sair da presença do Senhor, porque Ele ainda vai falar conosco, Ele ainda vai falar o nosso coração, assim como já falou o meu. Tenho certeza que Ele vai tocar a sua vida hoje. E eu vou pedir que você abra a palavra de Deus em 2 Coríntios 4:12. Pode até botar aqui, é muito pequenininho. Pode botar aqui, meus irmãos. É tão pequenininho que a gente pode ler junto. Vamos ler toda a igreja? De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. De novo, não ouvi vocês. Acho que vocês estão com fome, é isso? De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Aleluia. Podeis sentar, meus irmãos. Podeis sentar. Eu só quero deixar mais um versículo aqui dentro do capítulo 4, só porque eu vou fazer muita referência, para os irmãos saberem que consta aqui no capítulo 4, que diz assim, ó: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esse é o versículo 7 do mesmo capítulo. Bom, meus irmãos, eu não vou fazer aquela contextualização, aquele preâmbulo todo de 2 Coríntios, porque minha última pregação foi em 2 Coríntios, justamente falando da mesa de Deus e a mesa dos demônios, tá? Então os irmãos já estão sabendo, né, do que se trata Corinto, do que se trata essa carta. Eu vou apenas falar do capítulo 4, uma passada breve, no sentido de nós entendermos que Paulo, quando escreve esse capítulo e também a sua carta, ele está justamente exortando os coríntios a permanecerem firmes diante das tribulações, das adversidades, das agruras que o Evangelho produz. Não da vida em si, mas do Evangelho produz. Então, meus irmãos, ele descreve essas lutas e essas renúncias que os discípulos sofrerão na sua vida, trazendo nesse capítulo uma ideia que a nova aliança, na verdade, traz uma resistência aos ministros do Senhor a sofrer por amor a Deus, amor ao Senhor. E ele justamente demonstra nesse capítulo de que o Deus desse século cegou os olhos dos ímpios para que eles não vissem o resplandecer da glória de Deus. Mas ele diz aqui que nós somos a luz em meio às trevas.
Então ele fala dessa dificuldade, meus irmãos, e cita e compara a vida do cristão, dos seus seguidores, de si e dos seguidores como vasos de barro. Por isso que eu li antes, que depois ele vai fazer toda a ideia aqui da pregação. Vasos de barro. Barro que é algo frágil, quebradiço. Ele está dizendo, olha, nós somos frágeis aparentemente, quebradiços, mas dentro de nós há um tesouro, há algo especial dentro de mim e de você, algo grandioso, que deve reluzir, que deve brilhar. E esse algo precioso ele vai dizer que é o Evangelho de Deus. São as boas novas. Você pode se sentir frágil, pequeno, tacanho, mas dentro de você é algo poderoso que precisa explodir, que o mundo precisa conhecer. Mas ele irá conhecer em meio ao sofrimento, em meio à dor. E é por isso que ele diz aqui: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ele fala de agruras, de perseguição, de adversidade, meus irmãos. Mas ele expõe justamente nesse versículo que nós lemos uma dicotomia. Da mesma maneira que nós somos perseguidos, o Senhor nos sustenta com a sua destra fiel. Aleluias! O sofrimento, meus irmãos, do cristão tem um propósito. Ele é redentor, ele é salvífico. E nesse versículo que nós lemos, nós entendemos, meus irmãos, que a morte que opera em nós, o sofrimento, a renúncia, a dor, ela produz vida. Mas não vida a nós, vida ao próximo. E é isso que chamou a minha atenção. A morte, a renúncia, a adversidade, ela opera a vida no outro. Isso é lindo de nós, é lindo demais. A morte, meus irmãos, a aflição física, psicológica, espiritual que nós experimentamos, ela está provocando, operando vida na vida dos nossos irmãos. Aleluias! E essa morte, meus irmãos, envolve sim sofrimento, pressões e renúncias diárias. Paulo carregava no seu corpo as marcas do Evangelho, porque isso o identificava com a missão de Cristo. Essa morte que Paulo está falando é uma identificação à missão de Cristo. Cristo morreu para que nós tivéssemos vida, e Paulo está dizendo: é necessário que você morra para que outros conheçam a vida eterna. E toda vez que eu falar de morte aqui, meus irmãos, eu não estou falando do fim em si, eu estou falando do processo, porque morte aqui, ele é sinônimo de renúncia. Renúncia, e essa é a palavra-chave daquilo que Deus trouxe ao meu coração. O que eu tenho deixado de morrer em mim, para que outros conheçam a vida de Cristo, para que outros tenham acesso àquilo, ao tesouro que eu tenho dentro de mim. O que eu tenho renunciado? O que eu tenho renunciado? E é interessante porque Paulo vai dizer: em nós opera, em nós. Ele poderia falar como líder: em mim opera. Não, mas ele engloba a todos. Isso é um chamado para todos. Em nós opera a morte.
deve operar a morte e a renúncia. E esse operar, meus irmãos, no grego, ele é energetai, indica uma ação contínua e eficaz. Não é uma morte que acaba com tudo, mas é uma morte paulatina, é uma morte com um processo. Cada dia que passa, nós devemos morrer mais, para que o outro ganhe vida e propósito na sua vida. Esse é o evangelho de Deus. Qualquer evangelho que preguem aí fora diferente disso é mentira. Cristo te chamou para morrer, para renunciar. Oh, meu irmão, para que outros tenham vida. Nós somos os colaboradores do céu, sofrendo a morte, o sofrimento que resulta a vida no outro, uma vida eterna, a vida do evangelho. Nós somos chamados, meus irmãos, aleluias, para semear na vida do outro. O nosso propósito não é o fim em nós mesmos, o evangelho entra e acabou. Não. O propósito do evangelho é atingir o próximo, é atingir o outro. Isso só é possível quando você renuncia. Quando o ministério da morte acontece na nossa vida. Isso, meus irmãos, remete ao sofrimento de Cristo, aquilo que Ele passou por nós, que Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Então, meus irmãos, esse sofrimento que Paulo fala, é um reflexo da missão de Cristo, dizendo para nós, essa é a nossa missão. Isso ecoa no ministério do nosso Deus, que morreu para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. João 10:10. E esse é o convite que Deus faz a cada um de nós. Deus nos chama, meus irmãos, não para o conforto de um banco, mas Ele nos chama para o confronto. É muito bom vir ao culto, receber de Deus, ver os nossos irmãos, mas o evangelho é dia após dia. É o operar de Deus dia após dia na nossa vida. E é necessário morrer. O próprio Cristo disse, lá em João, que se você pegar uma semente de trigo e jogar no chão, e ela não morrer, sabe o que vai acontecer? Ela vai ficar só. Mas se ela morrer, a palavra de Deus diz que ela vai gerar muitos frutos. E o fruto, nós aprendemos aqui, é sempre para o outro. Você não come o seu fruto, a árvore não come o seu fruto. Quem come é o outro. Mas aquela semente, meus irmãos, que cair e não morrer, ela fica só. É você que recebeu o evangelho de Deus e guardou para si. A coisa é um tesouro tão maravilhoso que você guardou só para você mesmo. Você não quer dividir com ninguém, isso não é evangelho. Se você não abre a boca para proclamar o Senhor, o Deus que mudou a sua vida, está errado. Está errado, meus irmãos. Essa é uma verdade espiritual. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida. Paulo está morrendo em prisões, em açoites, em obediência para que outros tenham vida. E por que a tua vida vai ser diferente? Ela não tem que ser diferente, meus irmãos. Todos os dias nós temos que morrer. É isso que torna homens e mulheres comuns em seres celestiais, em seres do céu, aleluias. Aqueles que carregam a boa notícia. Mas a palavra de Deus diz que é chorando.
chorando que se semeia. E aí nós colheremos com alegria a vida do outro para o Senhor. Você entende que o Evangelho de Deus, depois que você recebe, ele te vira para o outro. Ele te faz reconhecer o outro. Jesus vai dizer, lá em Lucas 9, 23, 24, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A cada dia, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser se salvar, a vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse se salvará. Aleluias! Essa palavra, meus irmãos, negar a si mesmo, negar, ela, no original grego, quer dizer arneomai, que quer dizer renúncia. Cristo te chama para renunciar, para negar, para abandonar. Deus está chamando os discípulos a uma escolha de vida cotidiana, radical. E nós vemos muitos cristãos brincando com as coisas do Senhor, quando na verdade o Senhor nos chamou para sermos radicais. Abrir mão de tudo, por amor a Deus. E essa cruz que nós devemos tomar, meus irmãos, é o maior símbolo de renúncia que existe. É nela que nós passamos provações, vergonha e dor, como o nosso mestre. E ele diz: pega a sua cruz e siga-me. Como nós aprendemos aqui uma vez com o pastor Tiago, Jesus estava indo para a cruz entregar tudo. Esse é o convite do nosso Deus: ir para a cruz e entregar tudo e morrer nu. A cruz não é apenas um evento histórico, meus irmãos, mas um convite diário a uma renúncia por amor a Deus, por amor ao próximo. Ela representa essa ruptura com o mundo. Foi assim com Jesus também, crucificado por amor à humanidade. A cruz, meus irmãos, ela mostrava e anunciava para todos que ali existia um sentenciado à morte, um condenado, e como nós aprendemos hoje, na verdade da outra vez com o pastor José, são 700 metros, onde todos que veem o seu sofrimento, a tua dor, a adversidade, sabe que você está indo para onde? Para a morte. Você é um condenado, todos ficam sabendo. E aí eu te pergunto, meus irmãos, as pessoas têm sabido, têm reconhecido na sua vida alguém sentenciado à morte? Alguém que entrega tudo por amor a Cristo, para a glória de Cristo, para que os homens recebam esse evangelho poderoso. Cristo não morreu pelo Pai, Cristo morreu por nós em obediência ao Pai. E Cristo nos chama não para morrer por Ele. Entenda isso, meu irmão. Cristo não nos chama para morrer por Ele, mas com Ele, pelos nossos irmãos. Oh, glória a Deus! Esse é o ministério da cruz dado a nós, dado a mim, a você. O evangelho é claro, meus irmãos. O discípulo deve experimentar a renúncia,
Lucas 14:33, a palavra vai dizer: através do Cristo, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Não é o pastor Felipe que está falando, meus irmãos, é o próprio Cristo. A renúncia é tratada como algo secundário no Evangelho, mas na verdade ela é um princípio. Ela é um princípio dos céus que deve ser seguido por nós. Assim como grandes homens e mulheres de Deus renunciaram por amor a Cristo. Eu ouvi uma vez num podcast muito interessante. Eu não vou lembrar, eu não conheci o pastor, então não decorei o nome dele. Mas vocês já podem até ter visto essa frase, ouvido essa frase, que ele diz assim: o sucesso de um cristão não é medido pelas suas conquistas, mas pela sua renúncia que gera frutos eternos. Estão tentando incutir na cabeça dos cristãos por aí que o sucesso é conquista, é o bem, é a família. Não! O sucesso no céu é medido pela sua renúncia que gera fruto para o próximo. Foram assim os grandes homens e mulheres de Deus. Aqui eu vou citar alguns. Abraão renunciou à sua parentela, o conforto de estar junto dos seus, renunciou ao seu filho, por amor a Cristo, e como fruto eterno, foi chamado o amigo de Deus, aleluias, e se tornou o pai de uma grande nação. José renunciou, meus irmãos, ao orgulho e à vingança diante dos seus irmãos, podendo sentenciá-los à morte, mas ele renunciou, meus irmãos, e por causa disso a sua família, aleluias, prosperou e recebeu o melhor da terra, e ele preservou a linhagem do Messias. Moisés renunciou ao palácio, a tudo que poderia receber ali, ser chamado filho da filha do rei de Faraó. Ele renunciou, e por causa disso, meus irmãos, fez aqueles milagres maravilhosos. E o seu testemunho, a sua missão, ela é espelhada na missão de Deus. É o libertador. Mas também nós temos algumas mulheres maravilhosas no Antigo Testamento, como Ruth, que renunciou à cultura, os deuses, para seguir Noemi e para aceitar o Deus de Noemi. E como fruto eterno, aleluias, foi ancestral do rei Davi e do Messias. Você entende que a renúncia traz frutos eternos, e que é isso que marca a nossa geração. Esther renunciou à sua segurança, adentrando os aposentos do rei, sem ser chamada, para pedir, para implorar, para que não fosse exterminado os judeus. E como fruto eterno, meus irmãos, aleluias, o povo judeu foi preservado, aleluias, e a história continuou até chegar a nós. E a sua história, meus irmãos, é uma inspiração para todos nós, sobretudo para as mulheres, de fortaleza, de ousadia. Paulo abriu mão da sua reputação, oh, que coisa maravilhosa, dos seus status religiosos, fariseu de fariseus, mata, prende,
segura, abriu mão por amor a Cristo e se tornou um missionário mais frutífero do Novo Testamento, aquele que escreveu mais cartas. De 27, 13 são deles, isso tirando Hebreus, que não se sabe, mas alguns atrelam a ele. Frutos eternos. Maria, que renunciou à normalidade para gerar o Messias, não se preocupou com a sua reputação, e como fruto eterno, meus irmãos, foi mãe do nosso Deus, do nosso amado. E para encerrar essa lista, meus irmãos, o nosso Messias, o nosso Jesus, que renunciou toda a glória para ser servo e nos servir, e como fruto eterno, aleluias, recebeu a nossa vida pertence a Ele, porque Cristo renunciou também. E esse é um ministério, meus irmãos, que deve estar na nossa vida. A renúncia não deve ser algo pontual, mas algo diário, contínuo, focado não no que Deus pode nos oferecer aqui neste mundo, mas naquilo que nós temos guardado lá na glória diante do Pai. Renúncias diárias, atitudes diárias de separação, de consagração, de santidade. E aí talvez você esteja se perguntando: mas o que eu posso renunciar? O que eu devo renunciar? O que eu posso abrir mão? Porque entenda, a sua vida talvez não tenha impactado as pessoas ainda da forma que tem impactado, porque não existe renúncia. Porque Paulo vai dizer que a nossa morte opera vida. Isso é no dia a dia, meus irmãos. Isso é no dia a dia. Você quer ver um exemplo maravilhoso? Você está lá na sua empresa e aí você fez um trabalho excelente. E aí de repente a sua chefe te dá um microfone e diz assim: conta para esse pessoal aí como é que você fez, como é que se faz. Um cristão de verdade não busca a glória para si, mas a glória do Senhor. Olha, eu tive êxito no meu trabalho porque todo dia antes de sair de casa eu peço para o Senhor me acompanhar. Eu peço para Ele abrir as portas. Eu peço para Ele me dar inteligência e sagacidade para eu entender a situação que está acontecendo e tentar da melhor forma reagir. A renúncia pega a glória que o homem te dá e joga para Deus. E aí o mundo sabe que você está morto para esse tipo de coisa, para esse tipo de orgulho. Você pega, mata no peito e diz: isso não fui eu, é Deus operando em mim, a morte de Deus, para que outros tenham vida. E aquele exemplo com certeza resplandece no coração dos nossos irmãos, e eles podem conhecer Deus por isso. Essa é a renúncia que Deus espera de nós. E talvez você esteja se perguntando: que tipo de renúncia eu posso fazer para me aproximar de Deus, sabe, para que Ele me use de maneira mais contundente, para que outras pessoas sejam impactadas com a minha vida. E eu vou citar aqui alguns tipos de renúncia que você pode fazer. E eu quero que, ao falar essas renúncias, que você coloque no seu coração, porque algo vai te atingir. Deus vai pedir de você nessa manhã. Essa pregação não é à toa, não. Deus quer produzir algo em você. Você pode renunciar, meus irmãos, ao ego, ao orgulho,
A autossuficiência, negando a si mesmo, saindo do controle e colocando o controle na mão do Senhor, submetendo os seus planos, os seus projetos a Deus. Para de tomar decisões sozinho. Renunciar ao orgulho nas relações, onde tudo você tem razão, onde tudo você é o melhor. Tem alguém se identificando aí? A ideia é essa. Renunciar ao pecado, abandonar os vícios, as práticas mundanas, as intenções do coração, as satisfações momentâneas. Se afastar daquilo que te afasta de Deus. Renunciar ao conformismo do mundo. Paulo vai dizer lá em Romanos 12:2: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aleluias! Sabe, contradizer o mundo, confrontar o mundo, e na contramão do mundo, isso é renunciar. Renunciar ao direito de retaliação e de vingança. Como José fez, meus irmãos, perdoando, não revidando na mesma moeda. Nós somos chamados de reconciliadores do céu. E são os mansos que herdarão o céu. Renunciar, meus irmãos, ao conforto para servir. Ao conforto para servir, sair da zona de conforto e ajudar o próximo, e visitar o próximo, e dar um abraço no próximo, se voluntariando na obra do Senhor. Renunciar ao materialismo e à acumulação, ao apego à riqueza. Jesus vai dizer que nós não devemos juntar tesouros na terra, mas no céu. Deus não condena a riqueza, mas Ele condena a avareza. Se você é o fim da riqueza, meus irmãos, tem algo errado, renuncia. O jovem rico foi pego nisso, não seja pego. Renunciar à vontade própria pela vontade de Deus, assim como Cristo fez lá no Getsemane. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua, entendendo que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Renunciando ao controle do futuro, jogando sobre o Senhor as tuas ansiedades. Renunciando sonhos para viver os sonhos de Deus. Olha quanta coisa, meus irmãos. Eu espero que em alguma dessas coisas, alguma dessas renúncias, tenha tocado o teu coração, meus irmãos. Renunciar ao prestígio pessoal, entender que tudo é para Deus, e que nós não somos nada sem Ele. Renunciar ao conforto cultural. Ao conforto cultural, o cristão não pode ser segregário, ele não pode ser separatista, não. Ele tem que invadir outras religiões, ele tem que invadir outras etnias, ele tem que sair do lugar. Muitas das vezes nós só vivemos em cristão, eu só tenho amigo cristão, eu só tenho não sei o que cristão, só ando com cristão. Como é que você quer afetar a vida dos outros? Renúncia, meus irmãos, à condenação e à autossantidade. Nós não fomos chamados para condenar ninguém. Você não é mais santarrão do que ninguém. É o Espírito de Deus que opera em nós. Nós devemos usar isso com humildade. Por último, meus irmãos, nós devemos renunciar à autopiedade. Aquele que tudo que acontece com ele é sempre o pior. Eu sou o que mais sofri, eu sou o que mais passei tribulação, eu sou aquele que mais tive dificuldade no caminho. Renuncia a isso, meus irmãos. Eu espero que Deus fale ao seu coração, meus irmãos, sobre essa morte que gera vida, sobre esse grão que tem que morrer para gerar frutos.
Sabe, esse é o paradoxo da vida cristã, meus irmãos: perder para ganhar, morrer para viver. Cristo nos chama para uma cruz, aparentemente é uma morte, mas na verdade é uma morte que gera vida. Nós almejamos, meus irmãos, algo eterno. E esse sofrimento todo que nós passamos, essa adversidade que nós devemos passar, que o texto fala aqui, através de Paulo, que gera morte, que gera desconforto, meus irmãos. Lá em 2 Coríntios 5, 1, 2 vai dizer: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, aleluia, não construída por mãos humanas. Enquanto isso gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Meus irmãos, essa leve, momentânea tribulação produz para nós, meus irmãos, glória eterna. Tenha prazer nos sofrimentos por amor a Cristo, por amor ao seu próximo, porque nós almejamos é o céu, é lá que nós teremos descanso. Deus foi preparar um lugar especial para cada um de nós. Oh, meus irmãos, não espere reconhecimento do mundo. Não espere reconhecimento do mundo. O reconhecimento que nós temos que ter é o reconhecimento do nosso Pai. E Ele vai reconhecer aqueles que renunciaram, aqueles que entregaram tudo, aqueles que fizeram de tudo por amor de outras pessoas. Paulo usa essa comparação de vasos de barro, e ele fala de sofrimento, e nós sabemos que o vaso de barro, ele é algo frágil demais. Então, quando Paulo está falando que aqueles irmãos devem aguentar, mesmo sendo frágeis, porque eles têm algo dentro poderosíssimo e grandioso, Paulo está falando: olha, aguenta. Sabe por quê? Porque cada nesga de barro que sai do vaso, cada trinca, cada fenda do vaso, a luz do Senhor resplandece, o que está dentro sai, a glória do Senhor resplandece. Um vaso todo fechadinho não revela nada, mas um vaso trincado, lascado, ele revela o que tem dentro. E o que você tem dentro modifica vidas, muda histórias. É o tesouro que nós temos, meus irmãos, em vasos de barro. Spurgeon vai dizer: o sofrimento é a estrada por onde Deus conduz suas joias mais preciosas. E aqui eu estou terminando, meus irmãos, com uma pergunta: em que parte da caminhada você está? Você está morrendo ou está vivendo? Você está dando ou você ainda está recebendo? Você está se esvaziando ou você ainda está se enchendo? Você está se apegando ainda às coisas? Ou você já está renunciando para a glória de Deus, para que o seu irmão, aleluia, seja atingido pela tua vida, pela palavra do Evangelho, pelo tesouro que você guarda dentro de si? Que essa palavra seja um estímulo, meus irmãos, a entregarmos mais para Deus, a morrermos mais para nós mesmos,
Porque João nos ensina que é necessário que eu diminua para que ele cresça. Não espere que as pessoas vejam um Jesus grandioso na tua vida. Não espere, se não há morte, se não há renúncia, se não há ferimento, se não há abandono das coisas do mundo. Que possamos ser luz em meio às trevas. Deus te chama a renunciar nessa manhã, meus irmãos. Deus te chama a entregar tudo. Deus te chama, aleluias, a sarar vidas com aquilo que você tem dentro de si. Esse é o nosso chamado, meus irmãos. Pegar a nossa cruz e seguir ao nosso Deus. E anunciar para todo mundo, para todos, que nós somos o sentenciado do amor de Cristo. Sentenciados à morte por amor a Cristo e por amor àqueles de que Ele morreu para salvar. Amém? Essa é a palavra do Senhor nessa manhã para a tua vida. Eu espero que tenha te edificado, porque ela tocou meu coração. E com certeza gerou e está gerando mudança em mim. Eu espero que gere em você também. Glória a Deus.